Vocês viram a declaração do Cristiano Drest, que é o presidente do Cuiabá, não? Não. Mais uma? Ele deu mais uma, ele falou assim, ó, estelionato esportivo. Abre aspas para o Cristiano Drest, que é presidente do Cuiabá. Não estamos falando apenas de um problema financeiro ou burocrático. O Corinthians montou um time competitivo sem pagar quem devia. Utilizou esses atletas e foi campeão. É um caso de estelionato esportivo. Enquanto alguns clubes fazem sacrifícios para manter salários e contratos em dia, outros seguem disputando, vencendo e levantando taças, mesmo sem cumprir suas obrigações. Isso compromete a credibilidade das competições. Fecha aspas aí pro Cristiano Drest, presidente do Cuiabá, que tá bravo com o Corinthians, hein? E já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez ainda da dívida do Ranieri, né? Essa dívida foi paga? Ainda não. Tá naquela... Tá naquela parcela que foi colocada. Todas as dívidas que o Corinthians devia para clubes no Brasil, elas foram colocadas nessa dívida do CNRD. E aí o que acontece? O Corinthians fez em várias vezes, mas não pagou já as duas primeiras. Então, vai ter que pagar essas duas primeiras para derrubar o Transferban nacional. O Corinthians tem uma Transferban nacional que não tem o mesmo poder, é claro, que o Transferban da FIFA. Não, mas o Transferban nacional já negou o pedido do Corinthians para tirar. Para tirar. Vai ter que pagar. Não. Vai ter que pagar essas duas parcelas, o que também está nessa questão dos 68 milhões, mais as premiações que o Corinthians vai receber, que ainda não recebeu do Campeonato Brasileiro também, vai receber da Conmebol, que nós já citamos aqui, então também vai entrar nesse rol de dívidas. Mas só que não é a primeira vez que ele fala sobre isso, e assim, me parece que só o Corinthians deve. O Corinthians tem, se eu não me engano, com o Atlético Mineiro na questão do Fausto Vera, tem aí 27 milhões de reais a receber de outros clubes mas também. Peraí, Griles, aí eu faço questão de te uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu sei disso. Uma coisa com outra. A gente não pode justificar um mas erro. Mas parece que só o Corinthians deve. Não, mas o cara do Cuiabá tá na dele. Ele tá devendo pro Cuiabá, ué. Mas é óbvio que tem que pagar. O Corinthians que venha, então, e também cobre o Atlético Paranaense. O Corinthians não faz isso porque ele tem o telhadinho de vidro. Exato. O presidente do Cuiabá, ele tá mais do que correto. Não é a primeira vez, não tem que ser a última. Se eu fosse o presidente do Cuiabá, eu viria todo dia na imprensa, encheria o saco em rede social. Mas ele faz isso. Qual que é o valor dele? Qual que é o valor que ele que tem que receber o Cuiabá? Qual que é o valor? Mas não foi pago nada pro Cuiabá. 14 milhões de reais a compra do Ranieri. E aí ele vê o Corinthians ganhando a Copa do Brasil, um prêmio de 77 milhões, ele fala, pô, daí, me dá minha parte, e assim, entendeu? Ele sabe a dificuldade que ele tem para fechar o mês dele sendo o presidente do Cuiabá. Essa grana pro Cuiabá faz diferença. Faz. Então, assim, eu acho que passou da hora da gente parar de passar um paninho, de ficar justificando um com o outro, Grilis. Não, mas não tô justificando. Até porque, até pro Assis aqui, 1009, eu não sou assessor de imprensa do clube, eu não sou igual vocês que tem presidentes e dirigentes de estimação. Eu só tô falando que parece que só o Corinthians deve. Deve marmita, deve isso. Não é isso. Todo mundo deve. Mas não é justificativo. Tem que pagar e fazer uma gestão mudada. Não tem que ter comissão de futebol para investigar um, para investigar outro. Tem que ter liberdade e fazer uma gestão. Mas uma gestão que você consiga colocar ali a meta ou reduzir a dívida mês a cada mês. Isso tem que acontecer com a atual gestão. Quem assumir depois em 2027, eu não tenho presidente de estimação, não sou advogado, não. Eu só quero que o Corinthians pague o que tem que pagar. Mas só que parece que é só o Corinthians que deve. Todo mundo deve. Sim, mas a questão não é essa, Griles. A questão é que você criticou o cara do Cuiabá por reclamar, por estar devendo pro Cuiabá. Eu não tô criticando o cara do Cuiabá. Tô falando que não é uma coisa de hoje. A reclamação dele não é de hoje. Porque não paga. Exato. E tá na ordem dele. Tá na ordem dele. Isso aí. Há quanto tempo o Ranieri tá no Corinthians? Mais de ano já? Foi uma das primeiras contratações, né? E não pagaram até hoje o homem. Só pra eu retomar, não tô direcionando pra você. Que você teve essa fala e é o pensamento de muitos. Mas é só o Corinthians que deve? Não. Mas pra começar, estamos falando do Corinthians nesse momento. Sim. E acho que tem que pagar o que deve. Tem que pagar o que deve. E acho que o exemplo tem que vir de cima. O que é de cima nesse sentido? É dos maiores. Né? Quem é maior, o Corinthians ou o Cuiabá? Quem é maior, o Corinthians ou o Atlético Paranaense? Então, assim, o Corinthians pague a dívida dele, as dívidas dele, e aí cobre o Atlético Paranaense. E acho que tem que vir de uma instância maior ainda. Eu acho que tem que vir da CBF. Está num novo momento, trouxe um técnico estrangeiro, um novo presidente, que parece ser um cara com uma mente aí um pouco mais
arejada dos demais que até então passaram por lá. Então, acho que tem que ter uma cobrança um pouco mais enérgica, no sentido de dívidas entre clubes, de dívidas com jogador, de dívidas com funcionário. Tem que ter, como é o transfer ban hoje da FIFA, que é um negócio sério, e os clubes correm para pagar. Se não pagar, tá ferrado, amigão. Você pode até dever, mas você tá ferrado. Você vai sofrer as consequências da sua dívida. No Brasil, isso é muito liberado. Tem o transfer ban brasileiro. Mas isso não significa absolutamente nada. E é muito compreensível que você valorize o Corinthians, a grandeza do Corinthians de chegar num título nacional, num título estadual, com todas as dívidas, com todos os problemas, é muito válido e tem que exaltar mesmo, porque realmente mostra a grandeza do clube. Agora, é muito mais também compreensível você entender um presidente de um clube menor, de um centro afastado do centro do futebol brasileiro, em que sofre todo mês para fechar a sua folha salarial, pagar corretamente seus funcionários, continuar nessa luta de tentar alcançar mais uma vez a Série A do Campeonato Brasileiro, de tentar patrocínios, que ele cobre o clube maior, o clube que tem possibilidades de ganho, que tem um estádio gigantesco, uma torcida absurdamente grande, que lota estádio, que tem patrocínio, que ganha premiação de título, ele tem que cobrar, ele tem que tentar o dele, entendeu? Então, assim, a gente não tem nem que justificar, nem que tentar falar assim, mas por que só o Corinthians que deve? Não, infelizmente não é. Gostaria muito que fosse só um que devesse, porque aí era mais fácil a gente cobrar. Muitos devem. Mas a gente tem que começar a cobrar, e principalmente quando nós estamos próximo disso, entendeu? A gente tem que ser exemplo, e o exemplo vem de cima. E parece que o Corinthians pagou, né? Isso. Pra tentar sair desse transfer ban nacional, é isso? Pagou 2 parcelas, né, dos 18 milhões a receber do Ranieri, né, que essa é a dívida total do Ranieri. 18 milhões. 18 milhões de reais pela compra. O Ranieri foi um dos primeiros reforços, né, da era Augusto Melo, né? E aí o Corinthians fez aí o pagamento da primeira parcela no mês do mês 7. E depois, no mês 10, fez a segunda parcela. Mas ainda tem dívidas com o CNRD. Ainda tem dívidas, que aí são 2 parcelas. Aí é um refinanciamento que foi feito dessas parcelas de todas as dívidas juntas. E ainda tem a questão do Cuiabá, do restante. Então, são 2 parcelas que o Corinthians pagou, não do Cuiabá, desse parcelamento de todas as dívidas. Se eu me fiz compreender errado, me perdoe, mas são as 2 primeiras dívidas deste financiamento do CNRD, que tem ali o restante do Cuiabá. Com relação à negociação só do Cuiabá, aí já foram pagas 2 parcelas, mas tem o restante com outras dívidas. E aí são as 2 parcelas da CNRD. Então, se eu expliquei errado, me desculpe e agora está esclarecido.